Olá pessoal, espero que vocês todos estejam bem. Ah, o Big Buddy. Acho que ele achou alguma coisa ali. Então, passando aqui para conversar com vocês sobre santidade, né? A santidade dos homens e a santidade das leis da vida. Como todos sabem, eu nasci e transicionei dentro de vários aspectos, formas de religião. E se me perguntarem qual que é a minha religiosidade, eu tenho uma resposta. Se vocês quiserem saber qual que é a minha religiosidade, me pergunta aqui que eu te falo. Manda mensagem e eu vou estar te falando. E existe aquilo que é real. Existem os costumes, a tradição, as interpretações dos homens segundo os seus interesses a respeito as leis, né? As leis têm o interesse do homem, tem o interesse sociológico, que é muito importante também, porque a religião ela é um pilar que sustenta a sociedade. Por exemplo, na nossa sociedade ocidental, o judaico-cristão. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Mas não é o primordial. Se tratando de homem, do ser humano, da natureza humana. Baba! Buddy! Bye bye! Bye bye! Tá vendo? Ele é bagunceiro, né? Ó o Buddy aí, ó o Buddy aí. Passou. E a santidade social, ela exige de você personas. Você tem que criar um personagem. E quanto mais é aceito pelo critério social esse personagem, mais você está em evidência. Então existem coisas que a sociedade não tolera. Tô com alergia de pólen ainda, acredita nisso? Mas tá demais, tá demais, tá demais. Uau! A Flórida tem muito pólen. E quando você cria um personagem que agrada, na verdade as pessoas elas são doutrinadas a serem prisioneiras de contos de fada, de mitologias, lendas, e elas anulam a realidade real humana, né? Essa realidade real humana, como de fato as coisas são. Parar e respirar, se sentir. E a maioria das pessoas vão se autodestruindo, né? Nós vamos nos autodestruindo com esses montes de conceito, né? Como eu disse, eu tenho a minha religião, mas a minha espiritualidade não é a minha religião. Porque a religião ela tem dogmas. Você segue aqueles dogmas e você é aceito por esse critério. Agora a espiritualidade, a minha espiritualidade, ela está relacionada à lei da vida. Respeitar as leis da vida. Por exemplo, a gente não precisa ir longe. A lei da semeadura, as estações, como um ser humano é condicionado pela própria vida. E obedecer essa realidade é você, ou tentar entrar em equilíbrio com todo esse holístico, universal, esse universo. Isso é espiritualidade. Né? Agora, querer agradar os outros, para agradar a sociedade, você vai ter que ser sacrifício, né? Para você querer ser aceito pelas pessoas, você vai ter que ser sacrifício, né? Dançar conforme a música, você vai ter que ser sacrifício.
E a nossa vida já tem nós nascemos e já temos muitas dificuldades, desertos, conflitos existenciais. A gente não precisa de dogmas, né? Todas essas situações que nós temos nas nossas vidas, elas já são bem desgastantes, né? São muito desgastantes. Todas essas circunstâncias. Por isso que eu digo que o primeiro critério da santidade espiritual, da verdadeira santidade, eu não gosto desse nome, mas eu estou utilizando para você, que você entenda assim, é autorresponsabilidade. Porque ser obediente dentro da religião é como um cachorro com coleira. Agora, ser obediente às leis reais, obediente às tuas exigências primordiais, existenciais, e respeitar de maneira existencial o próximo, isso sem coleira para te determinar como você deve ser, essa é um grande desafio para as pessoas evoluídas mesmo, né? Porque é o seguinte, dentro do critério religioso você tem que submeter ao trauma das pessoas. E o trauma das pessoas gera o que elas pensam, o que elas acham a respeito de você. É o que elas pensam, o que elas acham a respeito de como as coisas devem ser. Isso é trauma. Então nós somos condicionados aos traumas, que é alimentado por dogmas. E vira essa panela de pressão, essa coisa toda. Então nós não podemos, a gente tem que viver a nossa vida é muito curta. Então a gente não tem tempo para ficar... Chega uma hora que você não tem tempo mais para ficar se submetendo aos traumas. Você não pode submeter nem os seus traumas, nem os traumas dos outros. E esses traumas, eles são gerados pela tradição social. E eles são colocados no cárcere dos dogmas. E se libertar disso não é fácil. Ressignificar não é fácil, né? Ressignificar não é fácil. Ressignificar a vida, ressignificar quem somos dentro da condição real. Nós criamos muitas personas, a persona filho, pai, marido, cidadão, caminhoneiro, empresário, são personas. E no meio de tudo isso tem aquilo que nós verdadeiramente somos no nosso self. E é nesse lugar que nós precisamos encontrar, aceitar, para que possamos viver liberdade e a compreensão da nossa existência plena. Senão não tem como, né? Eu já passei muitas coisas, muitas crises, eu pirei assim a minha mente, relacionado a essas questões sociais. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um fluxo energético existencial que é regido pelo cosmos, pela lei da vida, assim como um animalzinho, e eu tenho que ficar subordinado, subjugado ao que pensam, ao que acham de mim. A fantasia que os traumas alheios criam a respeito da minha vida. As fantasias, os achismos, o jardim da infância, né? O jardim da infância, que na verdade não tem a ver, não corresponde ao nosso verdadeiro eu. Então, pessoal, passando aqui para falar sobre isso. O que verdadeiramente importa nas nossas vidas. Ser amado pela performance que fazemos, né? Todo mundo questiona, julga, mas obedece aquilo, mas não se submete. Obedece aquilo porque faz parte de uma tradição e para ser aceito precisa se submeter a isso. Ou somos amados por aquilo que realmente nós somos. Você já foi amado por aquilo que realmente você é? Você já foi amado? Ô, Bambam, buddy. Encontrei um lugarzinho para ele passear sem coleira, ele fica muito feliz, ó, liberdade. Ó, bichinho livre.
Como que ele fica? É o meu menino, é o meu menino, aqui é o meu menino. Fica livre, feliz, né? E assim somos nós também. Quando eu tiro a coleira do Buddy, ele sai correndo, né? E vai embora. Solta um cavalo, tira ele do curral e solta ele num campo para você ver. A maior dádiva é a liberdade. Mas a liberdade no conceito correto. É existirmos como nós somos. Não como querem que sejamos. O objetivo desse canal, queridos, é trazer uma claridade. Talvez a minha experiência de vida, a minha compreensão possa trazer uma claridade para a sua vida, né? Com o propósito não de denegrir, gerar coisas ruins para sua vida, mas é com o propósito de te equilibrar e dizer que a vida é responsabilidade sua, né? Ela é sua e você precisa, se você quiser, você não precisa nada. Você não precisa nada, eu não gosto dessa palavra. Você precisa fazer. Você tem, não existe isso. Tudo é uma questão de consciência, de se conscientizar. Trazer uma reflexão, né? Como que nós estamos vivendo? Verdadeiramente estamos vivendo dentro do critério da existência, da fonte da vida? Ou a gente está vivendo aqui de aparência, querendo agradar, se esforçando para ser amado? Não precisa se esforçar para ser amado, nós somos amados pelo que nós somos. Eu não preciso ficar me esforçando, você não precisa ficar se esforçando, né? Querer impressionar para ser amado, né? Nós somos doutrinados a querer impressionar. Existem datas de tudo quanto é coisa para você ficar impressionando as pessoas, para você ser aceito, ser visto, ser benquisto pela sociedade. Mas o que verdadeiramente você é, o que verdadeiramente você pensa. Então a santidade da espiritualidade é a sua aceitação. A aceitação de quem você realmente é. A santidade da religiosidade é você se matar. Você tem que se sacrificar para ser aceito, né? Então por isso que eu falo, as pessoas elas saem dentro dos campos religiosos e começam a criar um critério de liberdade, mas elas estão catequizadas pelo helenismo. Elas estão catequizadas pelo mesmo campo filosófico religioso. Então tudo que ela se depara, ela quer, ela já vem com a colonização dela, né? Ela muda a oratória, mas a filosofia que fundamenta a oratória dessa pessoa é a mesma filosofia que fundamenta a religião, né? É a mesma filosofia que controla o estado de controle e manipulação, que é fundamentado no trauma, que gera os seus dogmas. A oratória pode mudar, mas o fundamento é a mesma coisa. A intenção é a verdadeira linguagem. A intenção é a mesma. Eu vou sair daqui porque essa linha de pensamento não corresponde ao que o meu trauma está dizendo. Então eu vou para uma outra linha de pensamento aonde o meu trauma vai ter liberdade para ficar maior, mais gordo, mais dominador, mais controlador. Pau! Leia! Entendeu, pessoal? A coisa é bem complexa. E se você se sente feliz com liberdade de verdade, talvez o que eu estou falando para você te traga uma luz e te faça ressignificar. Entende? A santidade religiosa, ela te controla. Você tem que se sacrificar para ela ser sustentada. Você tem que se sacrificar para ela ser sustentada. A liberdade espiritual, a santidade espiritual, você precisa ter autorresponsabilidade com você, com o outro, com a natureza, com o alimento que você come, com aquilo que você ouve, aquilo que você é, né? E todas as coisas em equilíbrio que você aceita é o que te faz viver equilíbrio e aceitação universal. Isso é espiritualidade, isso é amor. Buddy, papai, ó, que coisa linda. É livre, cachorrinho, liberdade, né? Aí, cachorrinho, tá feliz aqui.
companheiro. Ó, olha essas árvores, né? Esse lago. As árvores naturais sem condicionamento, elas são o que elas são dentro desse reino. Ok, pessoal? Não deixem de curtir, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Hoje eu tô precisando muito que você compartilhe para um amigo. Talvez o pensamento desse canal, o campo, a egrégora dele possa ajudar muitas pessoas que você conhece. Me ajude curtindo, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Tá certo? O dogma te aprisiona. Ele é importante para a construção de uma sociedade. Eu não estou desmerecendo a sociedade, seus conjuntos de regras que são necessários, mas eu estou falando de algo que tem a ver com a evolução de tudo isso. Chegou o tempo de evoluir. Chegou o tempo de vivermos uma nova consciência, de uma nova terra, um novo céu, com um conjunto de regras que realmente tem a ver com a gente. E se o mundo não viver isso, nós vamos viver, respeitando e amando o humano que nós somos. Paz e bem, shalom, paz profunda, é o que eu desejo para você, fundamentados na alegria, no amor, com muita paz. Bye.